Bem-vindos à aula de português em esquemas semânticos com áudio explicativo, da professora Naura Galama. Função morfológica das 10 classes de palavras, formando o sintagma nominal e verbal. As palavras exercem funções diferentes dependendo do contexto em que aparecem. A função da palavra depende do contexto em que ela está. Em um certo momento ela pode ser um adjetivo, em outro momento ser um substantivo. Mudou de contexto, mudou de lugar, mudou de texto, mudou de frase, ela muda de função. Ela pode mudar de função. Na vida também é assim. Nós também mudamos de função. Exercemos a função profissional enquanto estamos no trabalho. Na escola sou professora. Em casa não sou professora, vou mudar a função. Vou ser mãe, vou ser esposa. Então nós, seres humanos, exercemos funções diferentes também no nosso dia a dia. Assim como nós, as palavras mudam suas funções. Elas deixam de exercer uma função morfológica para exercer outra, dependendo do contexto em que nós vamos usar as palavras. Cuidado! A função morfológica. Uma palavra é igual a classe de palavras e mais de uma palavra é igual a locução. Então, a função morfológica ela é exercida individualmente, é a classe gramatical. Quando nós temos mais de uma palavra formando a classe de palavra, exercendo a função da classe de palavra, nós temos a locução. Por exemplo, casa velha, velha adjetivo. Casa de madeira, locução adjetiva. Velha é somente uma palavra exercendo a função de caracterizar, que é o adjetivo. Então é um adjetivo. Mas nós temos casa de madeira, nós temos a palavra de e mais a palavra madeira. Nós temos duas palavras para exercer a função morfológica de caracterizar a palavra. Então nós temos a locução adjetiva. Função morfológica do sintagma nominal. O sintagma nominal, ele tem como núcleo o substantivo. A ele se referindo o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. 5 das 10 classes de palavras formam o sintagma nominal. E 4 se referem ao núcleo substantivo. Percebam, nós temos 2 núcleos significativos das 10 classes de palavras. E estes 2 núcleos significativos formam os sintagmas, porque é um grupo de palavras se referindo a este núcleo. Então, o sintagma nominal tem como núcleo o substantivo. Os meus 2 novos carros. Carros é o substantivo. Aí ele está se referindo os, que é artigo, meus, que é pronome possessivo, 2, que é numeral, e novos, que é adjetivo. Nesse estudo, nós estamos vendo, observando que as palavras se relacionam entre si. Que em qualquer contexto semântico, em qualquer frase é tudo que tem sentido. Há uma relação das palavras entre si. Das 10 classes de palavras, nós temos 2 que formam um núcleo significativo. Elas poderiam existir sozinhas. A semântica dessas palavras consegue transmitir uma comunicação. Já as outras que se relacionam a elas não conseguem sozinhas transmitir uma comunicação, porque não são núcleos significativos. É importante compreender no estudo da função morfológica das classes de palavras que há uma relação semântica entre as palavras e que há somente 2 núcleos significativos que dão conta de comunicar um sentido.
As demais palavras sozinhas não comunicam sentido, não transmitem efetivamente uma comunicação. Função morfológica, sintagma verbal. O verbo é o núcleo do sintagma verbal. Tem a ele se referindo o advérbio. O advérbio é uma palavra que se refere ao verbo, indicando circunstâncias de tempo, lugar, modo. Chegaram hoje. Chegaram é o verbo. Hoje é uma circunstância de tempo que se refere a chegaram, que é o verbo, que é o núcleo do sintagma verbal. O advérbio é a palavra que se refere ao verbo, mas tem que é o de intensidade, que pode se referir também ao adjetivo e ao próprio advérbio. Então, essa encrenca a gente precisa observar. O advérbio se refere sempre ao verbo e os de intensidade pode se referir também ao adjetivo e ao próprio advérbio. Vamos compreender a encrenca do advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade é uma palavra que serve para dar uma ênfase maior ou menor ao verbo. Ana trabalha muito, está intensificando a ideia de trabalha, que é verbo. Ao adjetivo, Ana chegou muito linda, muito está intensificando a ideia de linda, que é adjetivo, ou do próprio advérbio, Ana chegou muito tarde. Tarde é advérbio que se refere a chegou, e muito está intensificando a ideia de tarde. Logo, o advérbio de intensidade se refere ao verbo, Ana trabalha muito, muito está se referindo ao verbo. Ana chegou muito linda, ao adjetivo linda, muito está se referindo ao adjetivo linda. E Ana chegou muito tarde, muito está se referindo ao advérbio tarde. Classes de conexão, preposição e conjunção. Das 10 classes de palavras, nós temos 2 que servem de conectivos. Servem para ligar, para conectar as outras palavras entre si. Trazem consigo, é claro, uma semântica, um sentido também. Toda palavra lançada carrega consigo um sentido. Carrega uma semântica para que ocorra a comunicação. A palavra traz sentido. Nunca podemos esquecer isso no estudo de língua portuguesa. Há uma conexão de sentido sempre. A preposição, ela liga uma palavra a outra sem haver a necessidade da presença de verbo. A conjunção conecta palavras havendo a presença de verbos, ou seja, de oração. O verbo é a oração e a conjunção serve para conectar orações ou termos da oração. Essa é a diferença entre preposição e conjunção. Preposição conecta palavras e conjunção conecta orações, ou seja, verbos e termos da oração. Há, então, a necessidade da presença das classes de conexão. Até então, nós temos 9 classes de palavras que relacionam-se gerando um enunciado comunicativo, gerando um sentido. Das 10 classes, nós temos 2 núcleos significativos, que são o substantivo e o verbo. O verbo tem a ele se referindo o advérbio. O substantivo tem a ele se referindo o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. No sintagma nominal, nós temos 5 das classes
gramaticais. O verbo relacionado ao verbo, temos 7 classes gramaticais. Temos 2 de conexão, que é a preposição e a conjunção, 9 classes gramaticais, até então. A interjeição, a nossa 10ª classe gramatical, a nossa 10ª classe de palavras. Ela é uma classe de palavras à parte. Ela não faz parte necessariamente do contexto de relacionamento das palavras. Ela não pertence, portanto, ao núcleo significativo, o sintagma nominal, e ao núcleo significativo do sintagma verbal. A interjeição serve para expressar sentimentos, como, por exemplo, de dor, ai, de alegria, e a interjeição tem um uso muito grande, por exemplo, nos gibis, nas histórias em quadrinhos, que expressam muitos sentimentos. Então, ela não faz parte do contexto de relacionamento das palavras, ou seja, do sintagma nominal e o sintagma verbal. A interjeição também não tem função sintática, exatamente porque ela não pertence ao sintagma nominal e verbal. Quando ela aparece com função sintática, ela vai ser apenas um vocativo, ou seja, um chamamento. Mas não há necessariamente a necessidade da presença da interjeição no contexto da frase. Ela acrescenta, como todas as palavras, é claro, uma significação, um sentido, mas não há uma exigência da presença dela nas frases. Para encerrar, vamos rever o exemplo trabalhado nos sintagmas acima. Temos, então, na função morfológica das classes gramaticais, a possibilidade de 2 grandes grupos. O sintagma nominal, que tem como núcleo o substantivo, e a ele se referindo o artigo, adjetivo, o pronome numeral. No exemplo, os meus 2 novos carros. Carros é o substantivo, é um núcleo significativo. Os é o adjetivo que se refere ao núcleo. Meus é o pronome possessivo que se refere ao núcleo. 2 é o numeral que se refere ao núcleo. E novos é o adjetivo que se refere ao núcleo. Chegaram hoje. Chegaram é o verbo formando o núcleo do sintagma verbal. Hoje é um advérbio de tempo que se refere a chegaram, formando então o sintagma verbal chegaram hoje. O sintagma nominal, os meus 2 novos carros. O sintagma verbal, chegaram hoje. Verificamos então que as palavras relacionam-se de uma forma que ocorra uma relação de sentido também. Há um núcleo significativo nominal e há um núcleo significativo verbal. Poderíamos dizer somente carros chegaram. Haveria compreensão semântica da frase, mas as outras classes acrescentam significações, embelezando a estrutura frasal e formando uma comunicação perfeita, porque cada uma carrega uma função. A função morfológica de cada uma delas é de extrema importância para a comunicação total, para o efetivo da comunicação. Neste estudo, há a necessidade, na aula de hoje, de que os esquemas demonstrem com perfeição esse relacionamento das palavras. Isso há necessidade de compreensão para a aula de hoje. Estudaremos
uma a uma das classes gramaticais em blocos de estudos separados, porque há muito o que compreender ainda sobre as classes de palavras. Mas o estudo de hoje, a aula de esquema de sentidos de hoje, é para compreender que esse relacionamento ocorre em dois grandes grupos, o sintagma nominal e o sintagma verbal.